Estamos ao vivo! Oi, oi! Chegamos para mais uma aula por aqui. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Rosane Santos, eu sou psicóloga, assim como você, apaixonada pela oportunidade de ajudar as pessoas e, obviamente, viver daquela que é a profissão que um dia eu escolhi para minha vida, para seguir aqui, para realizar os meus sonhos mais incríveis, entendendo que é extremamente justo, íntegro, ético você viver daquilo que você faz como profissão. E nessa série de aulas aqui, nós estamos falando sobre saúde, sobre prática clínica, saúde mental, prática clínica dentro da queixa ansiedade. E hoje, nessa aula, eu vou conversar contigo aqui para trazer para você várias reflexões, você que é psicóloga, você que é psicólogo, dentro da perspectiva de por que tantos pacientes desistem no meio, no início, caminhando para o fim do processo terapêutico. Então, bora lá. Esse é o nosso conteúdo dessa aula de hoje. Bem-vindos e bem-vindas. Você que está acompanhando aqui no Instagram, coloca o dedão nesse coração aí, né, meu povo? Além do mais, convida outros colegas para virem para cá. Você que está acompanhando essa live, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea. A pessoa está ficando chique, né? Simultânea no YouTube também. O jogo do YouTube é o tal do like. Então, clica no like. Clica aí no like. Vai lá, clica no like. Clica no like. E mais, deixa o seu comentário, isso pra gente realmente tem sido uma experiência incrível, né? Entender um pouquinho mais de como essas aulas estão chegando para vocês. E isso é maravilhoso, porque a gente está formando uma comunidade de profissionais que são protagonistas, que vivem bem, mas que querem cada vez mais se sentirem seguros na condução, na prática, no manejo dos atendimentos. Bora! Sem delongas, vamos lá. Vamos refletir então, dentro dessa aula hoje, sobre por que os pacientes desistem no meio do processo terapêutico. E olha só, se você está aqui comigo e é um estudante de psicologia, parabéns, você está no caminho certo, você está no lugar certo. Eu preciso te dizer, a faculdade não vai te entregar a vida real do consultório. Ela não vai te entregar a vida real da prática clínica com o paciente, que é diferente do paciente do livro. Que é esse paciente que está aqui na vida real e que nem sempre é responsivo, nem sempre é participativo, nem sempre vai aderir ao tratamento do jeito que você gostaria, do jeito que deveria, enfim. Então, se você está aqui e é estudante de psicologia, parabéns pela sua decisão de aprender mais, e eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença quando você se formar e começar de fato a atuar. Nada melhor do que você aprender com as experiências dos outros, né? E eu acho que isso é um grande ganho. Há 15 anos, há mais de 15, na verdade, que eu atendo desde 2006, eu tô aqui dentro da prática, vivendo a vida real dos atendimentos, vivendo a vida real do consultório, e é uma honra para mim poder acelerar o seu resultado. Se você tá aqui comigo e já atende, é um psicólogo formado, que já atende as pessoas aqui, principalmente se você já atendeu e inevitavelmente algum paciente com a queixa de ansiedade chegou para ti aí nesses seus anos de prática clínica ou no seu começo de prática clínica, você vai perceber que ele tem um certo perfil. É a característica clássica, né? Pergunta clássica do paciente dentro da queixa de ansiedade em primeira sessão. Quantas vezes eu vou ter que vir aqui? Quanto tempo vai durar esse tratamento? Quando termina? Como que vai ser? Eu estou fazendo certo? Eu estou falando certo? Quem nunca, né? Coloca um coração aí pra mim ou coloca um comentário aí no YouTube se você estiver me assistindo por lá. Coloca um coração aqui se você tem esse perfil. Você já atendeu algum paciente dentro da queixa de ansiedade e em algum momento eles falaram algo semelhante a isso que eu falei pra você. Ai, nossa, quantas sessões vão ser? Quanto tempo eu vou precisar vir? Quando é que eu vou começar a ver resultado? O que vai mudar na minha vida? Será que eu estou no lugar certo mesmo? Será que eu estou falando a coisa certa, né? Muito típico, assim. Porque normalmente é aquilo, o paciente começa a falar, e aí ele fala assim, ah, mas será que eu estou falando certo? Era isso mesmo? Eu nunca vi na sessão de terapia, não sei o que é. Será que eu estou fazendo certo? O paciente que normalmente tem, né? Essa característica do fazer certo, do perfeccionismo, do controle muito forte. Mas enfim, em algum momento você se deparou com esse paciente, que normalmente, muitas vezes na primeira sessão, ele chega até comprometido, né? Ele chega com vontade de resolver o problema dele. Eu falo que a ansiedade, até por já ter vivido na pele, assim, né? Toda a sensação que envolve a ansiedade, eu escolhi esse nicho por história pessoal, enfim.
é uma coisa que tira muito o brilho da nossa vida. Infelizmente é. É uma pessoa que está sempre preocupada com tudo, estressada com tudo, que sempre pensa coisas ruins acerca de tudo aquilo que pode acontecer, que paralisa, né? Não faz aquilo que precisa, vê as outras pessoas fazendo, se cobra muito, se questiona muito e entra nesse looping, né? De cobrança, de autocobrança, de perfeccionismo, de falta de realização. Isso tira muito o brilho da vida, o sentido da vida, a alegria da vida e muitas vezes é assim que esse paciente vai chegar para você na primeira sessão. Só que, às vezes, né, na grande maioria das vezes, o fato de ter tido essa decisão de ir em busca de ajuda, que tem sim, a gente tem uma gama de pacientes que são resistentes, a gente tem aquele paciente clássico, né, que foi alguém que quase obrigou a ir, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, clássico aí, tanto em pacientes adultos quanto adolescentes, a gente sabe que isso acontece também. Mas esse paciente, ele tomou uma decisão. E eu costumo valorizar muito na primeira sessão, inclusive na nossa semana da psicoterapia no tratamento da ansiedade, a segunda aula é só sobre a primeira sessão, porque eu acredito que é a chave, né? É um dos momentos mais importantes do nosso acompanhamento. Semana que vem a gente vai falar disso aí, né, na nossa semana. Eu costumo dizer que a primeira sessão, e na primeira sessão, uma das coisas que eu mais faço é enfatizar essa tomada de decisão desse paciente, para mostrar para ele que ele fez algo que vai realmente colaborar para a melhora dele. E normalmente, quando a gente trabalha com esse viés, a gente tem um paciente que lá no começo, ele está dedicado, ele está animado, ele está feliz, ele tomou uma decisão, ele sabe que aquilo muitas vezes não vai resolver todas as demandas dele, mas ele tomou uma decisão, ele teve coragem e ele foi e ele deu um passo. Só que na sequência disso, presta atenção, psicólogo, na sequência disso, a gente também tem muitos pacientes que mesmo tomando uma decisão difícil, que é buscar ajuda numa área cheia de preconceito como é a saúde mental, buscar ajuda numa área cheia de preconceito, falar com um profissional, que eu falo, né, a pessoa nunca teve coragem às vezes de falar algumas coisas, nem sozinho, dentro do banheiro, e ele vai ter que contar para você ali questões da vida dele, relacionadas à história da vida dele, que normalmente são questões muito difíceis de lidar. Então, tudo isso são entraves do processo terapêutico. Mas essa pessoa foi. E ela teve essa coragem. Só que na sequência disso, muitos desses mesmos pacientes que romperam todas essas barreiras, eles desistem. Eles param no meio do caminho. Eles 2, 3, 4 sessões, 5, eles param no meio do caminho. E claro que a gente poderia listar aqui quais são as características desse paciente que inevitavelmente, de algum jeito, colaboram para esse comportamento. Imediatismo, né? Essa ideia de uma gangorra emocional muito grande, então às vezes está muito bem, às vezes está muito mal, está muito feliz com alguma coisa que deu resultado, muito focado no resultado, né? O resultado norteia a sensação, então às vezes, deu certo, eu estou feliz, deu errado, meu Deus, minha vida acabou, não quero mais nada. Então essa gangorra emocional, no sentido de crença, né? Acreditar que pode me ajudar, acreditar que funciona, o próprio imediatismo, isso gera uma sensação nesse paciente de, eu acho que isso aqui não está funcionando muito, então eu vou embora? Pode até que ser que sim, né? E eu acredito que colabora. Mas o nosso papo aqui, a nossa conversa, essa nossa aula, essa nossa mentoria, é para você que é psicólogo, que precisa estar atento a esses detalhes e rever o seu processo de atendimento. Onde, Rosane? Vamos lá. A palavra resultado em psicologia, em psicoterapia, para algumas áreas, né, gente, para algumas abordagens, para algumas visões, a gente tem falado um pouquinho sobre essa necessidade da gente evoluir nessa história de abordagem, né? É quase uma palavra proibida, assim, né? Tipo, como que se fala em resultado e saúde mental? Mas tudo tem resultados esperados. Tudo tem um prognóstico, né? Todos os processos de saúde, eles passam por uma jornada. E se a gente for entender, todas as questões, elas têm possíveis resultados esperados. O que a gente não pode é contra princípios éticos, e você precisa prestar atenção nisso, é sempre entender que você não pode fazer uma promessa taxativa de resultado. Algo do tipo, resolva todos os seus problemas em uma sessão. Resolva todos os seus problemas em 5 minutos, né? Isso são previsões taxativas de resultados. Está garantindo algo que você não tem como garantir, né? Isso não é unânime, não são todas as pessoas que podem fazer isso. Mas o processo, principalmente dentro da ansiedade, ele tem um curso,
né? Como se fosse um rio. Ele tem um curso ali para até desaguar, né? No próximo rio aqui. E imagina você que se você não comunicar isso para esse paciente logo no começo, qual é o possível prejuízo disso? Se você não comunicar para esse possível paciente que existe sim uma possibilidade de uma linha de chegada desse tratamento, de que vocês vão caminhar, vão passar por esse curso, vão caminhar dentro de um percurso, né? E vão chegar em algum lugar. Só que no meio disso tem os tropeços desse caminho. E às vezes você não fala sobre isso com o seu paciente, você deixa a decisão única e exclusiva na mão dele. E aí naquele dia que ele acordou, que ele olhou por imediatismo, por perfeccionismo e falou assim, eu acho que isso aqui não tá me resolvendo nada. Ele vai embora. Ele vai embora. Então eu quero abrir o seu olhar aqui para a possibilidade clara de pensar sim na psicoeducação, mostrando essa jornada. E ao mostrar essa jornada, você conseguir clarear para essa pessoa que está lá do outro lado, insegura, cheia de medos, cheia de incertezas, às vezes fazendo um investimento financeiro que ela nunca fez nela mesma, né? Que existe um caminho a ser trilhado, mas também existe um benefício a ser conquistado em cada etapa desse caminho que vai te fazer chegar com ele em algum lugar específico. Então, o primeiro motivo que eu acredito que faz com que as pessoas acabam desistindo no meio do processo é a falta de clareza da jornada. Clareza é saber uma ideia de conduta. Nós estamos caminhando por aqui e nós vamos chegar aonde com esse caminho? E pasme, né? Eu faço supervisão de casos clínicos para os alunos de um programa nosso aqui, de uma formação em prática clínica que a gente tem, e é muito nítido isso, assim, a faculdade não preparou a gente para essa vida real aqui de fora. E é muito nítido que às vezes eu vejo que tem muitos psicólogos que não têm essa clareza. E por não ter essa clareza, é óbvio que eles não vão comunicar essa clareza aqui para os pacientes. E o nosso objetivo nas supervisões é exatamente esse. Cadê a clareza da conduta? Cadê a clareza do processo? Cadê a clareza da jornada? Cadê essa clareza para você, terapeuta, e para você que está ali, naquele momento das sessões, comunicando com o seu paciente? Não deixe a decisão de continuar ou não continuar simplesmente, subjetivamente aí, na mão da pessoa. Ela não está preparada emocionalmente, e é óbvio que senão ela não estaria te procurando, para tomar essa decisão sozinha, sem a sua ajuda. E você precisa estar atento nisso. Ponto. Então, primeiro ponto aí, fato. Falta de clareza na condução de um plano de atendimento que demonstre e que tenha uma jornada. Segundo ponto, o que faz as pessoas... Então, né, a falta de clareza disso faz com que as pessoas não vejam resultado por não verem resultado. Principalmente no perfil de paciente que é extremamente imediatista, que gosta de resultado, que ele está focado no resultado, isso vai gerar problema para ele. Ponto. Segunda coisa. Quando você trabalha de uma maneira aleatória, então às vezes assim, técnicas, né, procedimentos ali aleatórios. Tentativa e erro. Você vai, coloca lá e vê o que acontece. Vai lá, coloca e vê o que acontece. Isso dificulta também a linha de chegada. Essa ideia da tentativa e erro, ela é muito séria. E ela é muito prejudicial para o processo. Por que isso é prejudicial para o processo? É como se ele estivesse ali no ambiente teste, e não é para ser, né? Você tem que ter uma conduta, uma linha, uma rota. E essa rota não tem que ser rígida, né? A gente está falando bastante disso aqui também. Tem que ser flexível, adaptada às suas características, às características do próprio paciente, da situação em si. Mas lembra, se for alguma coisa muito tentativa e erro, muito aleatório, não, agora aqui é só uma conversa, é aquela ideia, né, não, essa sessão aqui é só bate-papo e vamos seguir a vida, o que vai acontecer? Esse paciente, ele vai sentir insegurança, e se a insegurança é um dos principais pontos que prejudicam a vida dele, se ele sentir insegurança na jornada contigo, é óbvio que ele vai parar, é óbvio que ele vai desistir. Terceiro ponto, esse paciente, ele hoje, né? Quem é que nunca atendeu alguém que veio com o diagnóstico pronto do Dr. Google, né? Quem nunca, né, meu povo? Então, assim, a gente tem hoje uma pessoa, né? Um grupo de pessoas, um ser humano
que está mais aberto às informações, que está mais aberto, que tem mais acesso. Eu vou completar 40 anos, né, no momento que eu estou gravando essa live aqui, que é 2022, é o meu ano dos quarentou, e eu me lembro que quando eu queria fazer alguma pesquisa, precisava, né, fazer alguma pesquisa lá na época da escola, eu tinha que pegar um ônibus, ir para a biblioteca central da minha cidade, pegar lá a enciclopédia chamada Barça. Falar goianês para vocês, né? Barça. Para fazer pesquisa, né? Eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu fui muito estudante que fui para as bibliotecas da vida. Então eu ia para a biblioteca para estudar, para comprar, para pegar o livro, para pegar emprestado. Eita, nós, já paguei multa de biblioteca porque eu esqueci de entregar o livro no dia. Sabe essa vida? Assim, de quem precisa se mover para ter acesso às informações, aos estudos, as coisas assim. Essa é a realidade de muitas pessoas aí, né? Na praça cívica lá, meu conterrâneo. É isso aí. Essa era a realidade que a gente tinha, né? Essa geração ali dos anos 80. A galera aí, né, povo? Dos anos 70, dos anos 80, um pouco da galera dos anos 90 ainda pegou um pouco disso. Então a gente precisava se mover para ter alguma informação. Então não era tão simples, não era tão fácil. Hoje não. Hoje você tem um paciente adolescente que está com o celular na mão e ele pesquisa o que ele quiser em segundos. Hoje você tem um paciente que ele já chega para você tendo visto milhões de coisas. O que a blogueira falou, o que o influencer falou, o que o youtuber falou, o que sei lá quem falou. Então você também tem esse perfil de paciente no seu consultório. O acesso, né, o maior acesso às informações, ele trouxe também esse novo perfil. Ele trouxe também esse grupo de pessoas que já vem com um conceito, às vezes, pré-concebido sobre aquilo que ele precisa tratar. O que isso faz? Isso exige de você, como profissional, maior clareza e segurança naquilo que você está orientando para ele. A psicoeducação é uma das principais ferramentas que a gente tem dentro do tratamento de pacientes com ansiedade. E você precisa trazer isso como ferramenta para mostrar para ele um caminho de segurança validado cientificamente, né? Mostrar para ele que você realmente o compreende. É muito claro, assim, eu já vi isso acontecer tantas vezes nos atendimentos, que quando você vai descrevendo, né, eu sentia bastante isso, assim, quando eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos para falar sobre ansiedade para as pessoas, eu recebi vários pacientes no consultório falando, nossa, Rosane, eu comecei a assistir os vídeos e eu falei, poxa, tem alguém que sabe mais de mim, às vezes, do que eu mesma, porque eu estava traduzindo, né, os sentimentos, as sensações, trazendo isso para um conteúdo, e lógico, reforçando e reforçava isso na prática, no atendimento. Então, se por um lado você tem esse perfil de paciente que acha que sabe tudo, porque já escutou um monte de coisa, muitas vezes ele está mais confuso ainda. Então, cabe a você gerar essa clareza dessa condução para mostrar para ele, dentro da jornada, que você está aqui, né? Literalmente no controle desse barco. E você sabe para onde esse barco está indo. Quando eu falo no controle, de novo, não estou falando de coisa rígida, formulada, protocolizada. Sabe assim, rígida, focada, é só isso aqui e tem que encaixar, como se fosse uma latinha, né? De sardinha, que tem que caber em todo mundo. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo flexível o suficiente, mas que mostre segurança, que mostre que você sabe do que você está falando. Mostre que você passou 5 anos dentro de uma faculdade, que você estudou, que você estuda, que você conhece, que você se dedica a aprender cada vez mais. E, logicamente, você tem muito mais autoridade para mostrar para ele essa jornada do que o blogueiro, do que a blogueira, do que a influencer, do que o cara da piada, ou coisa do tipo, para limpar um pouco dessa visão, né? Desse excesso de carga que esse paciente traz. Eu tive uma experiência clínica uma vez de um paciente que tinha isso como característica. Ele falava assim, vamos supor, eu falava alguma coisa lá para ele, trabalhava ali alguma situação, dava alguma direção. Aí na sessão seguinte ele vinha e falava assim, olha, eu pesquisei tal coisa assim, assim lá no Google, e apareceu tal coisa assim, 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 mas eu assisti o vídeo, tá fulano assim, 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 e não sei se eu dizendo, sabe? E eu via que ele estava na porta da desistência. Porque ele estava querendo, primeiro, me questionar, segundo, me testar, saber se eu sabia mesmo, e terceiro, para ele, a autoridade era o povo lá que estava falando aquelas coisas para ele lá que,
cientificamente tinha nada a ver. Mas tem muita gente hoje que fala sobre isso, então a gente vai ter que lidar com isso, né? No consultório de algum jeito. E eu tive que entrar com confronto, a gente fala bastante disso, né? Do confronto empático, para dizer para ele assim, é aqui que a gente está caminhando, eu tô na conduta disso, né? Tô no comando disso aqui contigo, tenho uma clareza disso aqui, eu não tirei isso aqui do nada. Ou a gente caminha por aqui, ou seu processo não vai resolver absolutamente nada. Porque uma coisa para questionar a outra não faz sentido. Por que eu estou te falando isso? Às vezes, o próprio atendimento pelo perfil desse paciente que tem excesso de informação vai exigir de você essa conduta, vai exigir de você um confronto, vai exigir de você mais segurança. Para isso, é lógico, você vai ter que investir na sua autoestima profissional. Mas isso ajuda esse paciente a entender limite. E quando ele entende limite, ele não desiste, porque ele confia em você. Eu sempre falo para os nossos alunos aqui que sempre que você puder, tudo que você puder, psicóloga, para aumentar a sensação de confiança do seu paciente com a queixa-ansiedade dentro do processo, para que ele possa se sentir ali, confiante que aquilo vai chegar em algum lugar, você vai aumentar o seu potencial de resultado com ele. Todas as vezes que você, de alguma forma, abre brecha, e ao abrir essa brecha, dentro desse caminho do resultado, seja não se posicionando, seja não confrontando, seja deixando as coisas acontecerem aleatoriamente, subjetivamente, você está dando margem para ele falar assim, eu vou embora. E uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar dentro das nossas aulas é que o paciente que desiste no meio do caminho, ele vai te propagar negativamente. O resultado da psicoterapia não depende 100% da gente. A gente tem que ter claro isso. Mas grande parte desse resultado depende de nós sim, porque nós é que detemos, né? O conhecimento, a técnica, as ferramentas. Mas o detalhe sempre vai ser que se eu não tiver clareza da minha conduta e não comunicar isso, eu estou deixando a decisão 100% na mão dele. Então, se eu estou deixando a decisão 100% na mão dele, esse meu processo com ele aqui vai sempre estar no nível de vulnerabilidade desnecessário. E quando ele sair, quando ele desistir, ele não vai falar assim, eu não fiz o que deveria, nossa, não. Ele vai falar assim, fui no psicólogo tal, fui na psicóloga tal, e aquilo não me valeu de nada. Fiz terapia, sei lá do que, não me valeu de nada. Sabe aquele paciente que chega 15 minutos atrasado, que vai uma sessão sim, outra não, que quer ir só uma vez no mês, que as férias dele de dezembro às vezes duram 3 meses? Esse é o paciente que às vezes vai chegar e vai falar assim, fui lá e não adiantou nada. Qual que é o antídoto para isso? Você se posicionar, você ter clareza, você comunicar com clareza a jornada para ele. Então, se existem motivos, e você precisa listar, e esse é o meu convite dessa aula para você aqui. Se você já atende, de novo, se você é estudante, eu sei que tem muitos estudantes por aqui que acompanham o nosso material, parabéns de novo. Mas se você já atende e você teve pacientes, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a chave dessa aula. Se você teve pacientes que você percebeu que, de algum jeito, chegou no caminho ali e o processo parou, presta atenção, parou. Você vai fazer uma atividade nessa nossa aula de hoje. Você vai pegar os seus relatórios de sessões e vai, como um perito, olhar para todos eles e vai investigar, caso por caso, o que fez essa pessoa aqui parar? O que ela já estava te dando de indícios? Porque nada é assim, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai sentindo. Aí a gente tem que ter ou uma postura ativa ou uma passiva. A passiva é, deixa a vida me levar. A ativa é, o que eu vou precisar resolver em relação a isso aqui? Então você vai pegar os seus relatórios de sessões ali, todo o seu material, e você vai entrar como um perito. Pra quê, Rô? Pra avaliar. Porque é só assim que você vai conseguir melhorar o seu processo daqui pra frente. O foco dessa aula aqui, colega, não é para você se sentir culpado. Eu já tive pacientes que desistiram e que eu me sentia culpada no começo. Falta de experiência, né? No começo a gente tem tanta crença ruim. E eu olhava e falava, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Até eu entender que não era só, né, 100% sobre mim. Mas eu tinha muita coisa, né? Pontos de ajustes nos meus atendimentos que eu precisava evoluir, que eu precisava melhorar, que eu precisava sair um pouco dessa caixinha
que a faculdade coloca a gente e entender mais quem está aqui fora. Entender mais o perfil desse paciente que está aqui, que é a pessoa da vida real, que, de novo, não é o paciente do livro. Então, volta lá no seu material, pega o seu material, assim que você estiver assistindo essa aula aqui, e faz esse exercício. Mas faz esse exercício com amor, com compaixão em relação a você, o seu processo. Eu não estou aqui para te criticar, te julgar, nada. Volta, olha lá e fala assim, poxa, bem que a Rô disse naquela aula lá que eu assisti, que tinham coisas que poderiam ser melhoradas. Então, por exemplo, psicoeducação focada no processo, clareza do plano de atendimento, mostrar para ele que é você que está ali, que você que estudou, não é a blogueira, não é o influencer, não é o cara da piada, não é o youtuber, nada. Por mais que essas pessoas possam ter tido experiências pessoais, né? Hoje a gente tem muito isso, as pessoas terem vivências delas e elas compartilharem isso, e não está errado não, está tudo bem. Mas você detém uma profissão, você tem um processo científico, você tem um conhecimento que é técnico, mostra isso para ele. Às vezes a maior parte dos seus processos ali, né, de trabalho vão ser ensinando, por isso que eu falo tanto da psicoeducação como ferramenta. Traga isso e faça um compromisso com você. E o compromisso que eu quero que você faça com você é o que eu posso fazer melhor em cada atendimento? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a chegar na linha literalmente na linha de chegada, sem que ela desista? Porque às vezes ela não está desistindo só do processo com você. E isso já seria muito ruim. Mas às vezes ela está desistindo de melhorar. Ela está desistindo de evoluir. Ela está desistindo de viver uma vida mais plena, uma vida com mais tranquilidade. E ela está desistindo dela mesma. E olha, isso me dói o coração, sinceramente. E eu espero que você também, sabe, olhe para isso com esse amor. Às vezes, eu já fiquei com raiva de paciente que desistiu. A gente está num ambiente seguro aqui, eu posso te falar isso. Eu já fiquei com raiva. Gente, eu tô fazendo o meu melhor, por que essa pessoa foi embora? Que absurdo! Que absurdo. Hoje, ao invés de ficar com raiva de por que o paciente foi embora, eu me pergunto, o que eu poderia ter feito melhor? Ou, melhor ainda, hein? Presta atenção, essa aula é pra você, presta atenção. O que eu poderia ter feito melhor? Não é nem por quê, é o quê. O que eu poderia ter feito melhor? Às vezes, será que eu teria que ter confrontado logo no começo? O que eu poderia ter feito melhor? E é tão interessante isso, porque as supervisões em grupo, elas trazem muito isso, né? A reflexão da gente olhar para os casos dos colegas e ter a direção de casos aqui, e as pessoas olharem e falarem assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso no meu próprio atendimento. E gerou clareza, e gerou crescimento. Então pensa, faz essa avaliação, olha e lembra, todas as vezes que um paciente desiste, isso conta negativamente para a nossa categoria, isso conta negativamente para você, isso conta negativamente para ele mesmo. É uma vida que vai se perdendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente finalizar a aula de hoje. Hoje a gente tem uma gama de pessoas muito grande, que tem a comorbidade, né? De questões de ansiedade, questões de depressão junto. Isso é muito comum, muito comum. E isso torna ainda mais importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesses atendimentos. Porque quando a pessoa começa a entrar por esse caminho, né, da tristeza, da angústia, da desmotivação, de tudo isso, a gente precisa aprender e acionar um sistema de alerta ainda mais forte para ajudar essa pessoa a continuar acreditando que a vida tem algum sentido. Se a gente tem tantos casos, né, de suicídio e tudo mais, às vezes muito começa nisso aqui. Então assuma a sua responsabilidade, né, como profissional de saúde mental, como alguém que estudou e estuda todos os dias para gerar melhoria para a vida do outro. Mas sempre com esse sentimento de o que é que eu posso fazer melhor. Porque às vezes você fala uma coisa de um jeito e às vezes não é compreendida exatamente do jeito que você falou, ou a compreensão que se teve não foi a compreensão que você esperava. Então se pergunta, o que eu posso falar dentro dos seus processos de psicoeducação? Você explicou de um jeito,
Poxa, mas será que existe um outro jeito que ficaria mais claro? Eu sempre incentivo os nossos alunos aqui a usarem analogias, né? As metáforas, as analogias. Você sabe que em algum momento eu solto um pouco disso aqui, né? Olha, eu tô falando hoje do barco, do rio, né? Você tá na condição do barco, vocês estão no rio, o rio tem um percurso, vai chegar em algum lugar, vai desaguar em algum lugar. Eu tô fazendo uma analogia aqui. Às vezes o seu paciente, ele vai compreender aquela metáfora, né, que fala sobre o quadro da paz, bem, ó, 1000 vezes usada aqui. Gente, aquilo faz tanto sentido para as pessoas, porque às vezes o seu paciente na ansiedade, ele quer o quê? A paz, que é a ausência de problema. Aquela paz que é, não estou sentindo nada, né? Nossa, a vida agora vai estender um tapete vermelho e não vai acontecer nada. Essa paz não existe na vida real. Ela não está aqui disponível para a gente. Mas a paz que a gente busca como objetivo terapêutico é passar pelas dificuldades da vida se mantendo de pé. E essa metáfora do quadro da paz, né? Não sei se a maioria conhece, mas ela fala disso. A tempestade está acontecendo, mas eu estou aqui, eu estou firme, eu estou em pé, eu estou seguindo a vida. Então, usar analogia para fazer explicações, confrontar esse paciente, mostrar o percurso, falar do plano de atendimento. Se você colocar tudo isso aqui em prática, você vai ver na sua realidade prática clínica o quanto você vai ter menos abandono dos seus atendimentos. Rô, você fala muito de ansiedade. É o meu nicho, né, galera? Desde 2013. A pessoa tá aqui estudando isso há muito tempo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso é só para paciente com queixa de ansiedade? Não. Se você estiver trabalhando com relacionamento, se você estiver trabalhando com carreira, se você estiver trabalhando com questões de emagrecimento, se você estiver trabalhando com criança, se você estiver trabalhando com adolescente, com adulto, com idoso, com a faixa etária que for, todos esses princípios aqui valem para você. Claro que eu tô falando de ansiedade aqui porque é meu nicho, eu tô nisso há muito tempo, é onde eu tenho os maiores estudos, enfim. Mas é totalmente adaptável para outras coisas, porque o paciente é o paciente. Então, lembra, busque resultados, trabalhe para obter resultado. Não faça sessões por fazer, esquece o tentativa e erro. Vou ver o que vai acontecer hoje. Oi, né? Tá dentro do seu plano? Vou fechar, né? Eu já falei que eu ia fechar umas 2 vezes, mas agora eu vou fechar mesmo. Às vezes, eu não estou dizendo aqui de você ter sensações assim, ou processos, né? 100% rígidos e sessões extremamente scriptadas. Não é isso. Até porque todas as vezes que eu já pensei em fazer isso, sempre deu errado. Né? Sempre o paciente trouxe alguma outra coisa. Mas assim, a flexibilidade é a palavra de ordem. E eu me lembro bem disso, assim, de entender que eu não poderia fazer sessões aleatórias, né? Elas precisavam seguir um caminho, que é isso que eu estou chamando de curso, de percurso, de jornada. Mas eu me lembro, claro, assim, de que às vezes vão acontecer pontos diferentes nesse percurso. Por exemplo, a gente teve agora, né, com toda essa questão da pandemia, tudo que envolveu. Às vezes você estava trabalhando com o paciente uma demanda, uma queixa, um foco ali dentro do processo, e do nada um parente faleceu. E aí o tema do processo todo foi para luto. Do nada alguém importante dele precisou ficar internado, entubado e sei lá o que mais que aconteceu. E isso mudou um pouco do curso. Mas os princípios são os mesmos. O que eu quero dizer é que às vezes a forma vai mudar, né? Por alguma situação que inevitavelmente faz diferença. Em algum momento as coisas vão mudando, a gente está trabalhando com o ser humano. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é, você tem pessoas do outro lado, você precisa entender que essa pessoa está insegura, você precisa entender que ela está sendo bombardeada por 1000 informações, que ela não é mais, né, galerinha? O povo que ia para ver a Barça, ela tá com o celular na mão e ela pesquisa o que ela quiser em 30 segundos, de onde ela estiver, em qualquer lugar dessa terra. E ela está sendo bombardeada. Muitas dessas informações são úteis, mas tem muito lixo na internet também. E às vezes esse lixo na internet faz com que a pessoa se sinta mais insegura, mais dúvida. Por exemplo, eu, normalmente, dependendo da queixa,
Eu oriento muito meu paciente sair de Instagram, dessas coisas assim. Por que a Rosane faz isso? Porque no Instagram a vida é perfeita, todo mundo é bonito, né? E ele é um paciente que às vezes está ali se questionando o tempo inteiro. Aí às vezes a pessoa não distingue que o que ele vê no Instagram não reflete o que está atrás, grande parte das vezes, né? O Instagram é só o palco lindo, onde todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo é incrível. E ele está tomando aquilo como uma realidade para ele. E isso está gerando mais ansiedade ainda. Então pensa, esse é o perfil de pessoas que estão aqui buscando a nossa ajuda. E trabalhe para gerar resultado suficiente para essa pessoa te agradecer pelo resto da vida, né? Pela oportunidade que o seu trabalho gerou na vida dela. Eu sempre gosto de dizer, quer evoluir? Quer ser um profissional referência? Colecione histórias de superação dos seus pacientes. Tenha um baú de histórias de superação para aliviar para você uma carga de responsabilidade no sentido de obrigação, de um monte de coisa, mas também para gerar para você sentido, sabe? Esse brilho nos olhos de fazer. Então, trabalhe para o seu paciente não desistir. Trabalhe para o seu paciente continuar. Trabalhe para o seu paciente chegar até o final. Vai valer muito a pena. E eu espero que isso aqui entre para você como uma semente, colega, de paz e de crescimento. Porque no fim você vai ver o quanto vai fazer sentido. Você olhar para trás, naquele dia onde você, sei lá, entendeu que está na hora de parar, mas você vai ter ali uma gama de pessoas falando assim, uau, como foi importante o trabalho que nós fizemos juntos e como eu sou grata por isso. Combinado? Ó, 21, 22 e 23, Semana da Psicoterapia no Tratamento da Ansiedade, nós vamos aprofundar elementos que falam sobre prática clínica dentro dessa queixa. Segunda, terça e quarta, às 20 horas, eu espero vocês. Se essa live aqui fez sentido para você, se essa aula fez sentido para você, deixa o seu comentário aqui no YouTube. Eu já pensei isso, já recebi esse paciente, não sei, nunca recebi, vou receber ainda que eu sou estudante, né, pessoa? Clica no like. Clica aí no coração se você estiver no Instagram. Vamos junto nesse caminho aqui, fazendo diferença no mundo, mas também gerando um trabalho que realmente alegra a nossa alma, nos faz sentir, né? Vida em alegria, vida com abundância, que eu acho que esse também é o nosso grande propósito aqui nessa terra. 21, 22 e 23, o link para participar está aqui na descrição do vídeo ou na bio, se você estiver assistindo pelo Instagram. Beijo! Tchau, tchau! Até a próxima aula.